Eu formei em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu passei no vestibular de 1970. Quando eu fiz esse vestibular, ele foi o último descritivo, não era múltipla escolha ainda. E eu escolhi ser engenheira muito precocemente, aos 7 anos de idade. Eu nasci em Campo Grande e meu pai era militar. Nós nos mudamos para Cáceres. Eu morei 1 ano em Campo Grande, aí morei mais 4 em Cáceres. Ele foi transferido para Juiz de Fora. E lá em Cáceres não tinha nada, né? O que tinha de melhor lá era o Rio Paraguai. E nessa mudança eu percebi muita coisa que não existia lá, desde veículos, estradas pavimentadas, era luz elétrica, água encanada. E muito curiosa, eu perguntava tudo para o meu pai, né? O que é isso? Como é isso? E tudo ele falava, isso é engenharia. E então eu me apaixonei pela engenharia por isso. E aí eu falei, então eu vou ser engenheira, eu falei para ele. Na minha turma da engenharia, quando eu entrei, éramos 2. No terceiro módulo, já tive outras colegas mulheres, mais 2, formamos 4. Inclusive, na minha família, quando eu falei que queria ser engenheira, meu pai falou para mim assim, mas para você ser engenheira, você tem que saber matemática. Matemática é muito difícil. Eu falei, eu vou estudar matemática, eu vou aprender matemática. E por ele falou, tudo bem, né? Mas as pessoas me criticavam por eu querer ser engenheira. Então eu ouvi muitas vezes que era profissão de homem, que não teria espaço para mim nessa profissão, mas assim mesmo eu insisti e segui adiante. O meu marido, ele foi estudar em Juiz de Fora, que o pai dele e o meu já eram amigos desde do Exército. E ele foi fazer engenharia lá. Então nós começamos a namorar. Ele formou 1 ano antes de mim e quando eu me formei, nós viemos para Campo Grande, porque ele já estava trabalhando aqui. Aí aqui eu encontrei bastante preconceito, porque além de ser mulher, ainda casada, né? Recém-casada, a dificuldade era muito grande. Primeiro eu comecei trabalhando num escritório próprio, construindo casas com financiamento da Caixa Econômica. Aí depois eu entrei no departamento de estradas e rodagem. Na época era o Dermat, ainda não tinha dividido o estado. E naquela ocasião eu não tive boa aceitação, não. Ninguém me queria em setor nenhum. Eu tive que me impor para poder ficar e conseguir um lugar. Eu sempre fui estudiosa, então, em função disso, eu percebi que eu precisava ser mais estudiosa ainda. Depois de 21 anos trabalhando no departamento de estradas e rodagem, eu saí e fui para a iniciativa privada novamente, né? Aí abri uma empresa de consultoria. Quando eu estava iniciando o mestrado, eu me aposentei proporcional para poder continuar estudando. Depois que eu terminei, aí que eu abri uma empresa para prestar consultoria e o foco da minha empresa era na área ambiental para pessoas que queriam trazer desenvolvimento para o nosso estado. A gente estava começando aqui, ia ser o nosso primeiro passo para essa questão ambiental, foi exatamente nessa época. Eu fui nomeada assessora ambiental em função dessa exigência do BID. A nossa legislação é muito boa, ela é excelente. Houve uma retomada da participação do Mato Grosso do Sul nas questões de Porto Primavera. Aí eu fui nomeada para representar a Secretaria de Obras desse grupo lá de Porto Primavera também. O primeiro que eu acompanhei, nós estávamos fazendo a duplicação para
essa rodovia para Três Lagoas, né, BR-267. E o professor Gilson estava fazendo o estudo arqueológico lá do gasoduto, lá em Três Lagoas. Quando ele veio, nós tínhamos uma cascalheira. Chegando aqui na cidade, ele viu aqueles caminhões saindo carregados de terra e ele foi atrás para ver onde que estavam tirando tanta terra, porque eram vários caminhões. E descobriu que era uma cascalheira para utilizar o material na pavimentação da rodovia BR-267. E aí ele mandou paralisar a obra, né? Ele estava fazendo isso, eu acho que através do IPHAN, embargou a obra. E nós tínhamos pressa que a obra fosse inaugurada. E então me mandaram ir ver com ele o que tinha acontecido, né? Porque era uma questão ambiental. E eu fui com ele lá fazer uma vistoria. Aí ele falou que ali tinha um sítio arqueológico. Eu até falei para ele, eu falei, mas como? Isso aqui é só terra mesmo, cascalho. Aí ele pegou um pedaço de um material que estava no meio daquele, ele falou, tá vendo? Isso aqui é a ponta de uma lança. Eu falei, isso para mim é um caquinho de telha, ainda falei para ele. Eu não queria desfazer, mas no meu entendimento, de fato, era um caquinho de telha, né? Aí ele pegou e falou, não, aqui tem muito material arqueológico. Foi pegando pedaço, aqui é um pedaço de um utensílio, e foi me mostrando. Aí nós resolvemos contratar ele, não tinha saída. Aí ele me convidou, ele falou, você quer acompanhar o estudo? Você pode acompanhar. Aí eu fui e resolvi acompanhar o estudo dele. Passado um tempo eu fui fazer uma visita para ele. Ele já tinha vários materiais lá que tinha recomposto. Tinha uns vasos muito bonitos, tinha muita coisa de resgate arqueológico que ele fez, sabe? Aí eu fiquei apaixonada pela arqueologia também. E eu vi o valor que tinha, né? Porque é o resgate da nossa história, né? Dos nossos ancestrais. E com a Constituição, né? A Constituição Federal, lá estabeleceu que os empreendimentos deveriam fazer esse resgate arqueológico. A Constituição é um marco, tanto na engenharia como na arqueologia também, né? Porque o resgate que ele fazia antes, como estudioso da arqueologia, era até pela própria profissão dele. Hoje não, o resgate é feito a partir dos empreendimentos. Você vai fazer um empreendimento de engenharia, tem vestígios de sítio arqueológico, você tem que fazer um projeto e resgatar todo aquele material. É o caso dessa rodovia MS 454 aí, Piraputanga. Lá no Instituto, eu fui responsável pelo primeiro mapa do estado. Quando dividiu o estado, as rodovias estavam todas com o nome de MT, que era do Mato Grosso, né? Nós fizemos todo um resgate também das nossas rodovias. Nomeamos cada rodovia de acordo com o Plano Nacional de Viação e eu que cuidei desse mapa desde o início. O mapa número 1 do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos conversando aqui, eu estou passando para você muita coisa que jamais você iria ficar sabendo se não fosse a minha vivência, né? Eu queria falar para minhas colegas futuras engenheiras, né, que sejam determinadas. Não deixem que as dificuldades as impeçam de fazer engenharia e de seguir em frente. A engenharia, ela abre portas para muitos caminhos, porque abrange tudo que a sociedade precisa. O desenvolvimento é feito a partir de obras de engenharia, a luz elétrica, a água encanada, tudo que nós temos de bom
para a qualidade de vida nossa e das nossas famílias, é a engenharia que proporciona. Então é muito importante fazer o que você tem vocação. Se sente que é uma vocação, vá em frente, mas vá com vontade mesmo, sabe? E procure sempre ser a melhor. E estudar e manter atualizada, porque tudo com o tempo, né, vai evoluindo, né? Não fiquem para trás, estudem sempre, procurem ser sempre as melhores.